Olá, queridos, boa tarde. Continuando a nossa aula 2 de português. Tivemos agora há pouco a aula 1 de português via Zoom e a aula 2 é no Eclass, tá? Então, para a continuação da nossa aula, você vai produzir um relato. Essa produção, você vai abrir o livro na página 43, no livro de português. Vamos lá? Abram o livro de vocês na página 43, que eu vou fazer as explicações. Bom, meus amores, é o seguinte, como eu falei para vocês, que vocês vão produzir um relato, tá? Na página 43, nessas linhas que estão aí, certo? Vocês leram o texto Boneca de Milho. Vocês lembram que esse relato foi da Eliette. Ela começou a contar um relato que é algo que aconteceu com a vida dela, né? Então, esse relato, ele é de memória, certo? Algo que aconteceu no passado, ela lembrou e fez um relato da história. O que é um relato? Um relato é uma modalidade de texto que apresenta uma narração sobre um fato, tá? Ou acontecimento marcante da sua vida. É simplesmente isso daí. Você vai produzir esse relato na página 43, contando algo que aconteceu com você, que você lembra, tá? Pode ser um relato quando você era mais novo, pode ser um relato recente, algo que aconteceu e que você lembra, e você vai fazer essa produção de texto, relato, tá? Que é uma memória de algo que aconteceu em sua vida. Porém, esse relato, ele segue algumas ordens, tá? Vocês vão ter que colocar algumas informações nesse relato para que ele realmente seja uma produção de texto relato, tá? Eu até estou repetindo a palavra relato, mas para que vocês possam memorizar essa palavra, tá? Nesse relato, você lembra que a Eliette, ela colocou algumas emoções, alguns sentimentos na história dela. Então, quando você for produzir esse relato, você também poderá contar uma história de algo que aconteceu em sua vida, que você lembra e que foi realmente algo verdadeiro, tá? Você pode colocar emoções, você pode falar o que você sentiu, tá? Como foi que isso aconteceu, mas como eu falei para vocês, que tem algumas informações, né, referentes à produção desse relato. E quais são? São essas que estão, ó, com essa meninazinha aqui falando, ó, tá? Ela falou dessa forma. O seu relato que você vai apresentar, ele deverá ter personagem, no caso o personagem é você. Lembra que a Eliette colocou o nome dela, não é? Colocou aonde ela nasceu. Então, vocês podem fazer uma produção de relato parecido com aquele que a da Eliette contou. Porém, a Eliette contou sobre as brincadeiras dela com a boneca de milho. No seu caso, você vai falar sobre você mesmo. É um relato pessoal, tá? Tem que ter personagem, tem que ter tempo, lugar, apresentação de fatos, tá? Então, há uma história que tem que ter começo, meio e fim. Então, novamente, eu falo para vocês, quando vocês forem fazer a produção desse relato, tem que ter 3 parágrafos, tá? A princípio, a gente está trabalhando com 3 parágrafos. O primeiro parágrafo é o começo da história, o meio é o segundo parágrafo e o fim é o terceiro parágrafo, tá? Lembrem da letra maiúscula quando for iniciar uma frase. Depois de ponto, também a letra maiúscula. Nome de pessoas e lugares com letra maiúscula, ok? Outra coisa também aqui, ó, sobre a ortografia. Eu quero que vocês escrevam com letra legível, que dê para entender, que dê para compreender, porque tem alguns alunos que escrevem que quase é transparente. Quando manda para mim pelo Eclass, eu não consigo nem corrigir direito. Até eu coloco essas observações no chat, tá? Então, eu quero uma escrita bonita, uma escrita forte e uma escrita correta.
Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à ortografia, vai no dicionário, veja aí como é que se escreve a palavra, tá? Mas não quero a escrita errada. Acentuações, certo? Vírgulas, pontos, tudo coloque certinho. Ao terminar o seu relato, você vai fazer essa autoavaliação aqui, ó. Aqui tá perguntando se você realmente produziu o seu relato de acordo com esses requisitos aqui, ok? Quando você terminar de produzir o seu relato, você vai para a página 44 e 45. Agora é sua vez, tá? Você vai fazer a atividade dessas páginas. Olha, o primeiro é um desafio. Encontre 10 palavras paroxítonas no caça-palavras. O que são palavras paroxítonas? São aquelas que são acentuadas na penúltima sílaba, tá? Bom, meus amores, depois que vocês fizeram a primeira questão da página 44, vocês partam para a segunda, tá? Que pede para você escrever o nome das figuras abaixo e consultar no dicionário para conferir a caligrafia. Então, o primeiro é besouro, né? Então, você vai escrever besouro, mas você vai primeiro na caligrafia para saber... Você vai primeiro no dicionário para saber como se escreve a palavra besouro, tá? Para saber se ela se escreve no meio, né? O Z ou um S, tá? Essa tarefa eu vou deixar para vocês procurarem lá. Aí tem a cenoura, tem o couve, que é essas folhinhas verdes, bebedouro, roupa, louça, touro, tesoura, roupão, tá? Então, quando vocês forem colocar essas palavras aí nas imagens, primeiro consulta no dicionário para saber se a escrita está certinha, tá bom? Na terceira questão da página 45, diz assim: no cordel da página 24, a terminação inhas do verso As Carinhas de Sapeca indica o quê? Quando eu falo assim, ó, oi, meu amiguinho, oi, meu amorzinho, olá, queridinho. Eu quero expressar o quê? É o mesmo sentido de carinhas, tá? Quando eu falei essas palavras com a expressão inha, é o mesmo sentido dessas carinhas, né? As carinhas de sapeca, que está aí na terceira questão. Então, demonstra o quê? Carinho, afeto, não é? Que é a letra A, ou ironia e desprezo na letra B, admiração e surpresa, ou tamanho pequeno. Então, quando eu falo dessa forma, carinhas, amorzinho, queridinho, eu quero demonstrar o quê? Quando eu falo dessa forma, então você marca, tá? Quarta questão, o termo em destaque no verso, bem seguro lá no chão, tá? Então, no chão indica o quê? Um tempo, uma afirmação, um modo ou um lugar. Eu deixei minha caneta cair no chão. Então, ó, no chão está demonstrando que é o quê? Que é um lugar, tá? Se você fez dessa forma, parabéns. Quinta, escolha uma receita e liste a seguir os ingredientes, bem como as respectivas quantidades usados no preparo. Depois, destaque as palavras que indicam quantidade, tá? Então, aí, você pega uma receita, pode ser na internet, ou pede para sua mãezinha, não é? Então, na receita tem 500 gramas de farinha de trigo, aí você vai colocar 1 litro de leite, tá? E depois você vai destacar a quantidade, né? Você pode pintar a quantidade que tem nesse ingrediente, tá? Pois então, meus amores, quando você terminar de fazer a atividade, você marca esse daqui, ó. E o capítulo 5 estará concluído, tá? E semana que vem a gente entra com o capítulo 6 para nós encerrarmos a nossa unidade 2. Um beijo. Qualquer dúvida, pergunta no PV. Tchau!